1 Reis, capítulo 4. Assim o rei Salomão foi rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que ele tinha: Azarias, o filho de Zadok, o sacerdote; Elioref e Aías, os filhos de Cisa, escribas; Josafá, o filho de Ailud, o cronista; Benaia, o filho de Joiada, estava sobre o exército; e Zadok e Abiatar eram os sacerdotes; e Azarias, o filho de Natã, estava sobre os oficiais; e Zabude, o filho de Natã, era o oficial mor e amigo do rei; e Aizar estava sobre a casa; e Adonirão, o filho de Abda, estava sobre o tributo. E Salomão tinha 12 oficiais sobre todo Israel, os quais davam conta das provisões para o rei e sua casa. Cada homem fazia a provisão para um mês no ano. E estes são os seus nomes: o filho de Ur, no monte Efraim; o filho de Dequer, em Macás e em Saalabim; e Bet-Semes e Elon Bet-Hanã; o filho de Ezed, em Arubote. A ele pertencia Socom e toda a terra de Éfer; o filho de Abinadab, em toda a região de Dor, o qual tinha por esposa Tafate, a filha de Salomão; Baaná, o filho de Ailud, a ele pertencia Taanac e Meguido, e toda Bet-Sean, a qual está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, até o lugar que está além de Joquemeão; o filho de Geber, em Ramote-Gileade, a ele pertencia as aldeias de Jair, o filho de Manassés, as quais estão em Gileade; a ele também pertencia a região de Argob, a qual está em Bassã, 60 cidades grandes com muralhas e bases de bronze. Ainadab, o filho de Ido, tinha Maanaim. Aimaas estava em Naphtali, e ele também tomou Bazemate, a filha de Salomão, como esposa. Baaná, o filho de Uzai, estava em Azer e em Alote. Josafá, o filho de Parua, em Issacar. Simei, o filho de Elá, em Benjamim. Geber, o filho de Uri, estava na região de Gileade, na região de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã, e ele era o único oficial que estava na terra. Judá e Israel eram muitos, como a areia que está junto ao mar, em multidão, comendo e bebendo e se alegrando. E Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até o limite do Egito. Eles traziam presentes e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. E a provisão de Salomão para um dia era de 30 medidas de farinha fina e 60 medidas de alimento, 10 bois gordos e 20 bois dos pastos, e uma centena de ovelhas, além de servos e cabritos monteses, e corços e aves cevadas, porquanto ele tinha domínio sobre toda a região neste lado do rio, desde Tifsa até Gaza, sobre todos os reis deste lado do rio, e tinha paz em todos os lados ao seu redor. E Judá e Israel habitaram seguros, cada homem debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. E Salomão tinha 40.000 cocheiras de cavalos para as suas carruagens e 12.000 cavaleiros. E estes oficiais, cada qual no seu mês, forneciam provisão para o rei Salomão e para todos os que vinham à mesa do rei Salomão. Nada deixavam faltar. Também traziam cevada e palha para os cavalos e dromedários, para o local onde os oficiais estavam, cada homem segundo a sua incumbência. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e grandeza de coração, como a areia que está à beira do mar. E a sabedoria de Salomão sobressaía-se a sabedoria de todos os filhos da região oriental, e toda a sabedoria do Egito, porque ele era mais sábio do que todos os homens, mais do que Etã, o Esraíta, e do que Emã, e Cálcol, e Darda, os filhos de Maol, e a sua fama estava em todas as nações ao redor. E ele falou 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. E ele falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o ísopo que brota da muralha,
Ele falou também dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. E eles vinham de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra, os quais haviam ouvido acerca da sua sabedoria. Capítulo 5. E Irão, o rei de Tiro, enviou os seus servos até Salomão, porque ele havia ouvido que lhe haviam ungido rei no lugar de seu pai, porquanto Irão sempre teve amizade por Davi. E Salomão enviou a Irão, dizendo: Tu sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que estiveram junto a ele por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo das solas dos seus pés. Agora, porém, o Senhor meu Deus me deu descanso em todos os lados, de forma que não há nem adversário, nem mal que ocorra. E eis que me proponho a construir uma casa para o nome do Senhor meu Deus, como o Senhor falou a Davi, o meu pai, dizendo: O teu filho, sobre quem porém no teu trono, em teu lugar, ele edificará uma casa para o meu nome. Agora, portanto, ordena que eles me cortem cedros do Líbano, e os meus servos serão com os teus servos, a ti darei o salário dos teus servos, segundo tudo que indicares, porquanto tu sabes que não há entre nós nenhum que possa talhar a madeira com a destreza dos sidônios. E sucedeu que Irão ouviu as palavras de Salomão, que ele se regozijou grandemente e disse: Bendito seja o Senhor neste dia, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. E Irão enviou a Salomão, dizendo: Eu tenho considerado as coisas que enviaste para mim, e cumprirei todo o teu desejo acerca da madeira de cedro e acerca da madeira de cipestre. E os meus servos lhe farão descer do Líbano até o mar, e eu os transportarei pelo mar em jangadas até o lugar que tu me indicares, e farei com que elas sejam ali descarregadas, e tu as receberás, e tu atenderás o meu desejo ao dares alimento para a minha casa. Assim, Irão deu a Salomão árvores de cedro e de cipreste, segundo todo o seu desejo, e Salomão deu a Irão 20 medidas de trigo como alimento para a sua casa, e 20 medidas de azeite puro. Assim dava Salomão a Irão ano a ano. E o Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe prometeu, e houve paz entre Irão e Salomão, e os dois celebraram um pacto juntos. E o rei Salomão levantou uma leva de gente oriunda de todo o Brasil, e a leva era de 30.000 homens, e ele os enviou para o Líbano 10.000 por mês, em alternância. Um mês eles estavam no Líbano e 2 meses em casa, e Adonirão estava sobre a leva. E Salomão tinha 70.000 que levavam as cargas e 80.000 seradores nos montes, além do chefe dos oficiais de Salomão, que estavam acima do trabalho. 3.300, os quais dominavam sobre o povo que trabalhava na obra. E o rei ordenou, e trouxeram pedras grandes, pedras caras e pedras talhadas para a fundação da casa. E os construtores de Salomão e os construtores de Irão e os gebalitas talhavam tanto a elas quanto os que preparavam as pedras quadradas. Assim eles prepararam a madeira e as pedras para a construção da casa. Capítulo 6. E sucedeu no 480º, 80º ano, depois dos filhos de Israel terem saído da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, o qual é o 2º mês, que ele começou a construir a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor, o seu comprimento era de 60 côvados, a sua largura de 20 côvados e a sua altura de 30 côvados. E o pórtico diante do templo da casa, 20 côvados, era o seu comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados era a sua largura diante da casa. E para a casa ele fez janelas de luzes estreitas, e construiu câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor.
tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras em redor. A câmara mais baixa tinha 5 côvados de largura, e a intermediária tinha 6 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa em redor ele fez bases estreitadas, de modo que as vigas não seriam apertadas contra as paredes da casa. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá, de forma que não tinha nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu na casa, enquanto ela esteve em construção. A porta para a câmara intermediária ficava do lado direito da casa, e por escadas em caracol se subia para a câmara intermediária e da intermediária para a terceira. Assim ele construiu a casa e a terminou, e cobriu a casa com vigas de tábuas de cedro. E depois ele construiu câmaras contra toda a casa, com 5 côvados de altura, e elas se apoiavam na casa, com madeira de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: acerca desta casa que estás construindo, se andares nos meus estatutos, e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, para neles andares, então cumprirei a minha palavra para contigo, a qual falei a Davi, o teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Assim, Salomão construiu a casa e a terminou, e ele construiu as paredes internas da casa com tábuas de cedro, tanto o chão da casa como as paredes do teto, e as cobriu na parte interna com madeira, e cobriu o chão da casa com pranchas de cipreste. E ele construiu 20 côvados nos lados da casa, tanto o chão como as paredes com tábuas de cedro. Construiu-os por dentro para o oráculo, para o santíssimo lugar. E a casa, isto é, o templo diante dela, tinha 40 côvados de comprimento. E o cedro do interior da casa era entalhado com botões e flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra era vista. E o oráculo ele preparou no interior da casa para ali colocar a arca do Senhor. E o oráculo, na sua parte frontal, tinha 20 côvados de comprimento, e 20 côvados de largura, e 20 côvados na sua altura. E ele o revestiu com ouro puro, e assim cobriu o altar, que era de cedro. Assim Salomão revestiu o interior da casa com ouro puro, e fez uma repartição com correntes de ouro diante do oráculo, e a revestiu com ouro, e revestiu inteiramente de ouro a casa toda, até que terminou toda a casa. Também todo o altar que estava junto ao oráculo ele revestiu com ouro. E dentro do oráculo ele fez 2 querubins de oliveiras, cada um com 10 côvados de altura. E 5 côvados era uma das asas do querubim, e 5 côvados a outra asa do querubim, de uma parte extrema, e de uma asa até a parte extrema da outra eram 10 côvados. E o outro querubim tinha 10 côvados, ambos os querubins eram de uma medida de tamanho. A altura de um querubim era 10 côvados, e assim também era o outro querubim. E ele pôs os querubins dentro da casa mais interna, e estenderam as asas dos querubins, de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede. E as suas asas tocavam-se entre si no meio da casa. E ele revestiu os querubins de ouro, e entalhou todas as paredes da casa em redor, com figuras de querubins e palmeiras e flores abertas por dentro e por fora. E o chão da casa ele revestiu com ouro por dentro e por fora. E para a entrada do oráculo ele fez portas de oliveira. A verga e as ombreiras eram 1/5 parte da parede. As 2 portas também eram de oliveira, e ele entalhou sobre elas entalhes de querubins e palmeiras e de flores abertas, e os revestiu com ouro, e espalhou ouro sobre os querubins e sobre as palmeiras. Assim, ele fez também ombreiras para a porta do templo de oliveira, da 4ª parte da parede. E as 2 portas eram de cipreste, as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, e as 2 folhas da outra porta eram dobráveis.
E ele entalhou sobre elas querubins e palmeiras e flores abertas, e as cobriu com ouro ajustado sobre a obra entalhada. E ele construiu o pátio interno com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de vigas de cedro. No 4º ano foi a fundação da casa do Senhor lançada no mês de Zive. E no 11º ano, no mês de Bu, o qual é o 8º mês, foi terminada a casa em todas as suas partes, e de acordo com toda a sua forma, assim esteve ele 7 anos na sua construção.